Olá, essa é uma videoaula de orientação a objetos da disciplina Programação Orientada a Objetos da FATEC Zona Leste. Nesse vídeo eu vou utilizar a ferramenta chamada Apache POI para trabalhar com elementos do Microsoft Excel. Meu nome é Felipe Venâncio de Sena, esse é meu RA, e então vamos seguir o vídeo. Para utilizar as ferramentas do Microsoft Office, a gente tem disponível essa biblioteca chamada Apache POI. Nesse link a gente acessa para fazer o download das bibliotecas, certo? A gente vai chegar nessa tela. Entrando nessa versão mais estável, a gente vai fazer o download desse zip aqui. É só selecionar uma das duas opções. Feito o download, aqui na pasta, a gente vai ter o arquivo zipado. Eu já fiz a extração, né, para não demorar muito. Então, entrando aqui na pasta extraída, tem uma pancada de arquivos que foram extraídos, mas no nosso exemplo a gente vai usar apenas o Apache POI 401 e esse POI ou XML 401 também. Para isso a gente vai utilizar o Eclipse, certo? Num projetinho aqui, que eu já dei como nome de teste Java. Para começar a utilizar essa biblioteca, primeiro a gente tem que fazer a importação dessas duas bibliotecas, desses dois arquivos JAR que eu tinha mencionado antes. Certo? Então, entrando aqui no projeto, a gente vai no menu Project, Properties, procura aqui no lado esquerdo Java Build Path, e aqui a gente vai em Libraries. O meu projeto, como já está adicionado, a gente não precisa fazer nada, mas se for, quando for fazer o projeto do zero, a gente vem em Add External Jars e procura os arquivos, que seriam, no caso, esses dois. Esses dois. O 401 e o XML 401. Feito isso, a gente já consegue utilizar essa biblioteca. Nesse teste de projeto, para exemplificar a utilização, eu construí uma classe aluno. Nessa classe aluno ele tem algumas propriedades, tem o RA e o nome. O construtor dele, ele recebe o RA e o nome também, facilitar um pouco a nossa vida. E alguns métodos como os setters e os getters, né, para retornar o RA. E também abaixo eu estou criando uma lista de alunos, né, para utilizar na construção dos meus arquivos XLS. Então eu estou criando uma nova lista de aluno do tipo ArrayList. E embaixo eu estou adicionando alguns alunos, de teste, João, José, Maria, Luan, Patrícia e Bianca. E retorno essa lista que eu criei agora. Aqui no arquivo .java eu tenho a funcionalidade da biblioteca. Então, neste caso, além das importações padrões, né, eu tenho as importações do Apache POI. No decorrer do arquivo eu explico cada uma. Tá? Então, eu criei um método estático main para começar o trabalho. Então, dentro desse arquivo eu tenho dois métodos principais. Obter lista e criar lista. Obtendo a lista, a gente abre o arquivo Excel, lê o conteúdo da planilha do arquivo, joga num array que eu deixei pré-organizado para receber no array de alunos. E no arquivo criar lista, eu pego esse array de aluno que eu tinha criado no método getAlunos, esse método aqui, e escrevo esse cara num arquivo CSV. CSV porque fica mais fácil de utilizar. E também, como eu não vou trabalhar com estilo no Excel, por exemplo, formatação, negrito, filtros e assim por diante, o arquivo CSV atende nossa necessidade, certo? Então, vamos primeiro seguir com obter lista de alunos. Então, a gente tem o método aqui, obter lista de aluno. Ele pode lançar uma exceção do tipo IOException. Isso porque a gente trabalha com abertura, leitura de arquivos, né? Nesse caso, só a leitura, né? No outro método, a gente também pode lançar
um IO exception, mas por conta da escrita também, certo? Então vamos seguir com obter lista de aluno. Eu estou pegando uma lista de alunos, estou criando essa lista, né, do zero, uma lista completamente vazia, e estou dando um caminho aqui onde tem o nome de um arquivo, onde eu vou jogar os dados desse arquivo para essa lista. Então esse arquivo, que ele está na minha pasta C, import teste.xls, ele vai abrir o arquivo do Excel. Enquanto ele abre, eu vou explicando aqui. Eu tenho dados nesse arquivo e cada informação dessa vai ser utilizada para compor um objeto do tipo aluno. Então, o programa do teste Java que eu desenvolvi, ele vai acessar esse arquivo, vai acessar essa planilha, vai percorrer essas duas linhas e colunas que estão preenchidas, e para cada linha ele vai criar um objeto aluno e adicionar nessa minha lista de alunos. Então vamos ver como funciona. Ok. Aqui após a gente determinar o caminho do arquivo XLS, né, a gente tem o file putString para começar a leitura do arquivo. Então eu crio um objeto do tipo file putString e passo como parâmetro no construtor o caminho do arquivo. Logo em seguida, a gente cria um objeto chamado objeto do tipo HSSF Workbook. Ele pertence à biblioteca do Apache POI, certo? Que é uma das importações que a gente fez. Para isso a gente tem que adicionar esse using aqui. Apache POI, HSSF, User Model e HSSF Workbook. O Workbook em si seria o arquivo do Excel, o arquivo XLS. O arquivo XLS funciona da seguinte forma. A gente tem Workbook, a gente tem Worksheet e a gente tem as linhas e colunas. Workbook é o arquivo, Worksheet seria cada guia do Excel que a gente tem lá dentro, e as linhas e colunas são as linhas e colunas do Excel. Ok, então criei esse objeto, passando como parâmetro o string, o file putString que eu tinha criado com o caminho do arquivo. Então, com isso, ele já vai fazer a abertura do arquivo e armazenar nessa variável workbook. Logo em seguida, eu tenho que instanciar um objeto desse tipo, HSSF Sheet, que seria o arquivo de planilha. Para isso, eu tenho que fazer a importação dessa biblioteca, desse namespace, que seria o HSSF Sheet, dentro do Apache POI. Instanciei esse objeto com o método getSheetAt do objeto workbook. Esse método getSheetAt ele vai pegar a planilha com esse índice, ou seja, ele vai pegar a primeira guia da planilha desse arquivo e vai jogar nessa variável. Ok. Logo em seguida, a gente já tem praticamente quase tudo que a gente precisa para trabalhar com o Excel nesse exemplo. Para seguir com a leitura, a gente só vai utilizar agora o objeto iterator com um padrão de row, que seria importado dessa biblioteca, que aliás, desse namespace, Apache POI, SS User Model Row. Então, eu vou utilizar esse iterator para percorrer por todas as linhas dessa sheet que pertence a esse workbook. Então, para cada linha, ele vai olhar as colunas e eu vou seguindo a próxima linha até que não tenha mais nenhum conteúdo. Como eu vou fazer isso? Aqui após ter instanciado esse objeto do tipo iterator, vou utilizar esse laço while row iterator has next, ou seja, antes de entrar na estrutura do while, eu vou olhar se dentro se esse row iterator vai olhar a próxima linha da planilha e verificar se tem algum conteúdo. Então, se tem has next.
tendo o próximo conteúdo, a gente vai seguir aqui. Ok. Então, tendo o próximo conteúdo, ele cria um objeto do tipo row, que pertence a esse namespace, org apache poi ss user model row, certo? E vou utilizar o objeto row iterator que eu tinha criado aqui, .next, para ele pegar a próxima linha. Então ele vai pegar a próxima linha e vai guardar nessa variável. Após ter obtido o valor dessa linha, a gente vai verificar se na verdade é um padrão, um design desse projeto, não necessariamente é necessário, mas eu utilizei dessa forma. Ele vai verificar se o número da linha é igual a 0. Então, se for igual a 0, ele dar um continue. Ele não vai continuar essa estrutura, ele vai dar um continue no laço do while. Ou seja, se ele verificar que é a primeira linha do meu arquivo Excel, ele não vai fazer as demais opções. Por quê? A primeira linha do meu arquivo Excel contém os títulos. Então, se você dar uma olhada aqui, na primeira linha aqui a gente tem o RA e tem o aluno. Então, não faz sentido a gente fazer uma lista de alunos contendo só informação, nome, no próprio objeto, RA e aluno. Então, eu estou pulando essa linha e vou seguir com as próximas. Então, nesse caso, ele vai, na primeira passagem do laço aqui, ele vai chegar aqui e já vai pular para o próximo. Vai verificar que tem uma próxima linha, que é essa linha aqui. Então, visto que tem a próxima linha, ele vai olhar aqui o número da linha. Como não é a linha 0, agora é a linha 1, ele vai fazer um novo iterator, só que agora um iterator de células. Então, para esse iterator de células, ele vai passar por cada célula dessa linha aqui. Então, ele vai olhar essa, olhar essa, olhar essa e assim por diante. Então, passou por esse iterator de célula, eu crio eu verifico se tem próxima célula, ou seja, eu vou começar o meu iterator nessa célula, eu vou olhar, tem valor nessa célula? Então eu sigo o laço. Na próxima passada do laço, eu vou olhar se tem dado nessa célula, ele vai ver que tem, ele vai continuar o laço. Nessa passagem, ele vai verificar que não tem mais conteúdo, então ele vai quebrar esse laço e vai para a próxima linha, dessa forma. Verificando que eu tenho conteúdo, eu vou criar um objeto do tipo cell. Esse objeto cell eu pego aqui desse namespace, org apache poi ss user model cell, ok? Então, passando por esse objeto, a gente vai utilizar o método next desse meu iterator de células para pegar o conteúdo dessa célula. E agora eu verifico qual que é o index da coluna, ou seja, qual que é o número da coluna. Como eu estou passando de 1 em 1, eu consigo fazer esse switch para entender qual que é a coluna que ele está pegando. Então, se for a coluna 0, ele vai dar uma olhada aqui no valor da célula, get numeric cell value. Então, ele vai pegar o conteúdo de formato numérico, vai converter num formato double, para poder retornar no formato integer, que é meio que um workaround para conseguir pegar o conteúdo dessa célula e converter no inteiro. Então, eu pego esse cara, o conteúdo dessa célula, e estou jogando nessa variável RA que eu declarei aqui em cima. Ok. Dei o break, saiu do switch, vou passar para o próximo laço desse iterator dessa célula. Então, eu ainda estou nessa coluna, aliás, nessa linha, dei um próximo aqui, agora eu vou olhar essa coluna aqui. Beleza. Então, eu vou olhar aqui se tem uma próxima coluna, ele vai olhar que tem, né, porque a gente está na segunda coluna. Vai criar novamente um objeto cell, vai dar um switch de novo com o index da coluna e vai chegar nesse case 1, que a gente está no index 1 agora. Vai pegar o conteúdo de texto dessa célula e vai jogar para essa variável nome, que eu tinha declarado aqui como tipo string. Beleza. Eu joguei esse valor, vai voltar para o próximo laço daqui do cell iterator.
Agora ele vai chegar nessa célula. Chegando nessa célula, ele vai ver que não tem conteúdo. Então ele vai quebrar esse laço, vai criar um novo aluno com essas informações que eu recuperei e vai adicionar na lista que eu tinha declarado lá em cima. Beleza, feito isso, eu vou passar para a próxima linha, vou fazer todo esse mesmo processo até que o Row Iterator chegue nessa linha e verifique que não tem conteúdo. Ele vai quebrar o laço do Row Iterator e a gente vai fechar a planilha com esse método workbook.close. É interessante a gente sempre trabalhar dessa forma, porque caso a gente não faça o fechamento desse arquivo, a gente vai ter um processo preso do Excel, aí que a gente vai ter que entrar lá no gerenciador de tarefas e encerrar o processo. Às vezes isso pode consumir um pouco de tempo e até você descobrir que tem esse problema pode levar um pouquinho também mais de trabalho. Então é interessante a gente sempre pensar que todo o arquivo que a gente abre a gente tem que fechar. Fecha o string também, super importante, e retorna a lista de alunos. Certo. Então, feito isso, eu vou obter essa lista de alunos aqui e vou jogar, né, só faltou colocar aqui para printar esse cara, mas ele vai pegar esses alunos aqui. Então, deixa eu só colocar esse breakpoint aqui para ver o funcionamento. Fechar essa planilha porque o arquivo não pode estar aberto. Então vamos dar um debug para ver o resultado. Permitiu acesso. Então vamos pular o breakpoint que eu tinha colocado lá em cima. Certo. Então ele vai parar no último breakpoint que eu tinha colocado. Ele criou esse array list de alunos. Então criou vários objetos do tipo aluno nesse array list. E cada um com a informação que a gente recuperou lá do Excel. Então nome RA de cada aluno. Beleza. Esse é o método para leitura. O método para escrita, que é esse método aqui que cria a lista de alunos, é bastante semelhante. A questão é que é um pouquinho mais simples, aliás. Eu estou recebendo como parâmetro uma lista de alunos, que eu já tenho, criado no como método da classe aluno, tá? Que é aquele método que eu tinha mostrado aqui, que cria uma lista de aluno. Esse cara aqui. Então, eu vou retornar esses caras aqui. Ok. Então, e recebo o nome do arquivo. Esse nome do arquivo vai ser o caminho completo, mais o nome do arquivo e a extensão do arquivo que a gente vai criar. Então, novamente, eu vou criar um objeto do tipo HSSF Workbook. Instanciei um novo objeto, só que dessa vez eu não vou passar um caminho. Estou criando uma planilha do zero. Criei um objeto HSSF Sheet novamente, com o método workbook.createSheet, desse objeto aqui, e com o nome da guia que a gente vai dar para o arquivo Excel. Então a gente tem o nome do arquivo ainda foi definido por essa variável, o nome da guia está sendo definido por esse método aqui, e aqui ele está criando a guia também. E aqui eu vou criar um laço para cada aluno que eu tenho nesse array, nessa lista. Então, para cada aluno, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho uma variável linha, eu vou criar uma nova linha do tipo row, com o método sheet.createRow, linha mais, ou seja, vou criar linha 1, linha 2, linha 3, em cada volta do laço. E aqui eu vou ter da seguinte forma. Vou dar um index, uma variável tipo célula, para utilizar como index da coluna que a gente vai jogar o valor. Vou criar um objeto do tipo cell, que é através desse método createCell do objeto row, que eu tinha instanciado logo acima.
Então, o objeto row possui o método para criar uma célula uma célula com algum conteúdo que a gente vai determinar. Então, esse objeto cell RA, eu vou dar um ponto setValue para atribuir um valor para aquela célula. Então, vou dar um galo no getRA para ele retornar o valor da RA, converto ele, aliás, eu dou um cast nele para double, e jogo esse valor na célula que eu tinha criado. Crio mais uma célula com o nome da variável nome, e dou mais um row create cell, só que eu dou um mais na célula, ou seja, ele estava na célula 1, agora ele vai para a célula 2, e vou jogar o valor da variável aluno nele. Então, dessa forma, ele vai criar uma linha, aliás, ele vai criar a planilha, vai criar a guia da planilha, vai criar uma linha, e para cada linha ele vai criar 2 células. Isso para cada aluno. Ele terminou de criar a segunda célula, ele volta, próximo aluno, cria uma nova linha, coloca mais uma célula nessa segunda linha, outra célula na segunda linha. E vai assim por diante, até terminar a estrutura do arquivo. Feito isso, a gente vai dar um file output string, vai criar esse objeto, né? Passando o nome do arquivo, que a gente recebeu pelo parâmetro do método. Feito isso, a gente vai dar um workbook.write e passando como parâmetro esse file output string, que é o que eu dei como nome out. Então, utilizando esse método write, ele vai pegar essa planilha, que por enquanto está criada em memória, e vai escrever no disco, nesse caminho que você determinou. Então ele basicamente vai salvar o seu arquivo. Vou fechar novamente, porque o file output string é interessante a gente fechar. Vou só printar que o arquivo foi criado, se der algum problema eu vou printar a exceção. E vou fechar, novamente eu vou fechar meu workbook. Se eu não fizer isso, depois de terminar o arquivo, na hora que eu tentar abrir, ele vai falar, ele está em utilização. Beleza, então vamos fazer um teste com esse cara também. Vou tirar o breakpoint do meu outro método. E vou parar nesse daqui. Então vamos lá, run debug. Ele deu a mensagem que o arquivo foi criado. Vamos dar uma olhada aqui como ficou o array. Array teste RA1000, João RA1001, José RA1002 e assim por diante. Vamos só dar uma olhada qual foi o caminho que eu coloquei. Foi esse c-import lista csv.csv. Então, vamos lá, c-import. Antes deixa eu só continuar o projeto aqui, porque ele ainda não tinha fechado a planilha. Agora fechou. Então, vamos lá. C-import lista csv.csv. Dá uma olhada como ficou o arquivo. Ok, ele cria como formato CSV. Então, no formato CSV, o Excel geralmente ele manda essa mensagem falando que o arquivo pode estar corrompido ou seguro, mas a gente pode dar um sim aqui, que ele abre da mesma forma. E está aqui o resultado. Ele criou um arquivo com aquelas propriedades, né? Em cada linha ele criou 2 células, uma contendo RA e uma contendo nome. RA e nome e assim por diante, até terminar aquela lista de alunos que a gente tinha determinado aqui nesse método aluno. Então, pode ver que é um espelho dessa informação aqui. Então, aluno 1000, 10.000, aliás, teste, 10.001 João, 10.002 José e assim por diante. Esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido o funcionamento. Qualquer coisa, eu sou aluno do 4º semestre de ADS, pode me procurar em qualquer caso. Muito obrigado.